E se eu disser que a pedra fundamental da nossa democracia está desaparecida? Em 1792, pedreiros pousaram a pedra fundamental da Casa Branca. Era o primeiro governo a se instalar em Washington. A descrição da pedra varia de uma coisa pequena que se pode carregar a outra maciça. Os homens que a puseram eram irmãos em uma das organizações mais secretas, os maçons. No dia seguinte da cerimônia, a pedra sumiu, simplesmente desapareceu. Alguns dizem que a pedra tinha a inscrição dos nomes dos pais fundadores. Outros dizem que a pedra era vazada e que continha documentos de referência de grande sabedoria. Muitos acreditam que foi roubada pelos próprios maçons, mas é claro, eles negam todo o envolvimento. Seja como for, ninguém vê a pedra fundamental da Casa Branca há mais de 200 anos. E eu vou dizer uma coisa. Eu quero saber o porquê. Sou Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos, escondidos, mas à nossa vista. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fundo. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos. Casa Branca? Oi! Oi, Moça, Brad. recebemos seu recado e estamos indo para Casa Branca. Ninguém sabe onde está a primeira pedra da Casa Branca hoje. E quando me dizem que a primeira pedra da Casa Branca desapareceu, eu quero saber onde está. Brad, quando diz desapareceu, quer dizer o quê? Bom, eu quero dizer que está em um lugar diferente de onde devia. Pode ser que alguém a tenha roubado, alguns dizem que é oca e que contém algo especial. Sabe, quando os maçons se envolvem, a história sempre aumenta. Temos as ferramentas e vamos usá-las. Nós temos que achar. Então, sem pressão. Equipe, trate de achar a pedra. Tudo bem. A Casa Branca pode ser a casa mais famosa do mundo, mas o serviço secreto protege muito a planta exata, de modo que descobri-la me fascina demais. Quando o presidente John Adams foi para lá em 1800, era a maior casa da América. 2.600 metros quadrados. Até hoje, as marcas do incêndio podem ser vistas na estrutura original de arenito do porão, depois que os ingleses incendiaram a Casa Branca em 1814. Originalmente conhecida como Palácio Presidencial ou Executivo, foi Teddy Roosevelt que timbrou o papel com o termo Casa Branca, em 1901. Sem querer, rebatizando o prédio com o nome da casa de Martha Washington, na Virgínia. Hoje é muito vigiada, mas até a administração Truman, qualquer um podia parar o carro no pórtico norte para, por exemplo, levantar a capota se começasse a chover. A ala oeste foi completada em 1930 e o complexo da Casa Branca, como é chamado hoje, tem 5.100 metros quadrados. O dobro do tamanho original. Tem pista de boliche, de Cooper, um cinema, sua própria floricultura. Mas eis o maior segredo. Se você andar pelo corredor do térreo, vai ver duas estátuas. Passando entre elas, você vai dar numa sala com cadeiras empilhadas até o teto. É onde guardam as cadeiras para os jantares oficiais. Ao sair do outro lado da sala, você desce por outro corredor. No fim, virando à direita, vai ver uma porta de aço. Essa é a entrada do abrigo antiaéreo. O verdadeiro túnel secreto embaixo da Casa Branca. A Casa Branca, Washington. Estamos falando da primeira pedra da Casa Branca, a primeira pedra da nossa democracia, e está desaparecida. Gente poderosa procurou a pedra, mas ninguém sabe onde ela está. E isso, para mim, define um belo mistério. Onde acha que ela estaria originalmente? Os maçons costumavam começar pelo canto nordeste. É aquele canto ali. Não sei bem o que é uma pedra fundamental, de que tamanho é, quanto pesa. Se me der o tipo de material e o tamanho, eu posso calcular o peso. Tá bom. Como faz? É alguma fórmula? É, e usa a densidade. Deve ter, sei lá, uns 70 quilos. O que mais gosto em McKinley é que, como engenheira mecânica, Uau! tudo tem que estar provado pela matemática ou pela ciência. Ela não faz adivinhação, quer fatos, e precisamos disso. E também o pai dela era maçom.
Então ela sabe algumas coisas sobre eles. O que está me intrigando é que Brad disse que a resposta está com os maçons. Acho que estão por trás disso, porque com todos os segredos deles, talvez ache algum tipo de poder na pedra fundamental da Casa Branca. Quer dizer, é bem possível que estejam por trás disso. Francamente, eu tô decepcionada com você. Por que fala dos maçons como se fossem conspiradores? Você não sabe de nada. Vamos ver no que vai dar. Eu estou muito interessado. Quer saber? Eles não têm chifres na cabeça. O meu pai não tinha e era maçom. Ainda acho que eles têm a chave do assunto. Scott é um ex-promotor e sabe o que isso quer dizer? Que mentem pra ele o tempo todo. Ninguém lhe diz a verdade. Então Scott é cético por natureza. Ele questiona tudo e só segue as evidências. Bem, vamos à pedra fundamental. O que é? Para que servir? Eu vou até a Biblioteca do Congresso. Deve ter alguma documentação ou evidência histórica do que aconteceu desde que lançaram a pedra até a última vez que alguém soube dela. O que eu mais gosto no Buddy é que ele faz as perguntas que eu faria. Ele tem uma estranha habilidade de usar seu charme para fazer as pessoas falarem. Com tanta coisa envolvendo a pedra fundamental, isso vai ser essencial para nós. Temos que descobrir quem procurou a pedra, Tá, o quem que procurou a descobriu, o pedra. que não descobriu. Eu vou com você. Tá bom? Certo, vamos Muito conversar bem. E sobre os vocês? maçons e vou Tudo provar bem o que eu com estou vocês? dizendo. Tá bom? Eu acho que sim. Não. Tá legal. Não, eu não Tudo bem, posso. por Ele enquanto eu tô continuar de mente falando aberta. bobagem, eu não vou. Eu estou de mente Vamos aberta. lá, então. Agora temos que cobrir o assunto do modo mais abrangente possível. Christine e Scott vão falar com um homem perito em Casa Branca e que sabe de pesquisas anteriores, o que podem ter achado no passado. É um grande prazer conhecê-la. Ao mesmo tempo, o Buddy vai descobrir como pedras fundamentais eram, na verdade. Biblioteca do Congresso, Washington. Em Washington, pedras fundamentais serviam a dois propósitos. Ginny Fuggle, autora de 200 anos de história da capital. Eram funcionais e eram simbólicas do novo governo da nova ordem. Então era a pedra mais importante do prédio. E qual era o tamanho das pedras? O tamanho real, as dimensões? Bom, dependia em que prédio estava. Esta aqui, digamos? Isto é granito, 2 metros por 2 metros por 76 centímetros de altura. Por comparação, quanto maior seria a pedra fundamental da Casa Branca? A da Casa Branca, nós não sabemos especificamente, mas dizem que era uma pedra bem grande. Bom, eu entendo que às vezes havia uma ou mais placas de latão presas à pedra. Confere? Bem, certamente no caso da Casa legal. Branca, havia uma placa colocada embaixo da placa, listando as Sei. pessoas que estavam lá, talvez uma bênção, uma Sei. data da cerimônia. Eu queria saber se pedras fundamentais já foram usadas como uma espécie de cápsula do tempo. Sim. Algumas das primeiras pedras fundamentais eram ocas. Ok. E uma caixa de zinco ou de cobre era colocada dentro e selada. Será que existe alguma coisa que vale a pena na pedra fundamental da Casa Branca? O que valeria a pena achar seria a placa de latão. Pelo que entendi, as pedras fundamentais eram ou cerimoniais ou funcionais. E a ideia de que podiam, às vezes, ser usadas como cápsulas do tempo sugere que é bem provável ela ter sido roubada. Quer dizer que gente séria procurou a pedra. Sim, presidentes procuraram essa pedra. Scott Brown, historiador da Casa Branca. O primeiro a procurar provavelmente foi Teddy Roosevelt. Sabendo que a cerimônia de lançamento foi maçônica e sabendo que os maçons sempre punham as pedras no canto nordeste, eles procuraram ali. Tá bom. E o que acharam? Nada. Sério? A pesquisa seguinte foi na segunda administração Truman. E decidiram usar um detector de metais que foi usado na Segunda Grande Guerra. E nada. Não acharam também. George Bush pai era presidente no Sei. bicentenário do lançamento. E é claro que ele queria achar a pedra, mas não conseguiu. Então, Não acharam? não acharam. E até hoje é um grande mistério. Esconderam em outro canto? Seria uma ótima ideia. Qual jeito seria melhor para guardar segredo do que colocar a pedra no lugar contrário ao que se põe normalmente? Por que se ocupa disso? Da pedra fundamental? É. Eu mesmo sou maçom. O senhor é maçom? Sou. Eu sou membro da Loja Federal número 1, que, acreditem, foi fundada por James Hoban, o arquiteto O arquiteto, é. e projetista Sei. da Casa Branca. Interessante. Os maçons passaram séculos reunindo os membros mais poderosos de toda a nossa sociedade. 8 pessoas que assinaram a Declaração de Independência foram maçons. 9 dos que assinaram a Constituição Americana 14 vezes chegaram à Casa Branca. Quer dizer que 14 presidentes eram da mesma sociedade secreta e eu quero saber quem é dessa sociedade e o que eles fazem. Acha que tá aí?
Eu quero crer que ela esteja, sim. Por que Sinceramente. acredita nisso? Bom, foi a primeira pedra dedicada à nossa capital. Sabe, quando fundaram o nosso governo, a ideia não era que durasse 5 ou 50 ou 500 anos, mas que durasse para sempre. E eu acho que a pedra é um símbolo disso. Talvez a pedra esteja mesmo desaparecida. Claro, sempre tem essa possibilidade. Quem ia querer roubar a pedra fundamental da Casa Branca? Sabe, eu tô pensando como te responder. Talvez alguém quisesse manter a pedra em segredo, para preservá-la e para que durasse para sempre. Quem iria querer manter esse segredo? Vocês? Os maçons? Pode ser, possivelmente. Os maçons devem preservar a sabedoria antiga e sempre que se lança uma pedra fundamental, ela é posta no canto nordeste. Mas ela pode não estar lá. Talvez tenham colocado em outro lugar. A coisa ficou muito mais interessante. Eu sou obrigada a pensar que os maçons tinham a oportunidade e também o motivo. Biblioteca do Congresso, Washington. Eu estou tentando achar o lugar da pedra fundamental da Casa Branca. Não haveria nada nos arquivos sobre essa pedra especificamente? Tá bom, vamos ver. Amber Pernick, especialista da Biblioteca do Congresso. Imaginei que houvesse páginas e páginas sobre a pedra. Eu só tenho um título específico. Nada Tá parecido, não. Só um documento? É. É notável. Bom, vamos precisar desse, então. Aqui, me siga. Sabe, habitualmente há volumes e volumes sobre fatos históricos como o lançamento da pedra fundamental. O fato de haver um só e um único papel sobre o caso pareceu muito suspeito para mim. Muito bem, então esta é a Gazeta da Cidade, do dia 15 de novembro de 1792. Oh, está aí. É a carta de um cavaleiro da Filadélfia a um amigo de Charleston, datada de 20 de outubro de 1792. De um cavaleiro da Filadélfia. Interessante. Não tem nome. No sábado, dia 13, foi lançada a pedra fundamental no canto sudoeste da Casa Presidencial. Canto sudoeste. O canto sudoeste. Não é o esperado. Minha nossa. Muito bem, parece que depois da cerimônia, todos prosseguiram, fazendo 16 diferentes brindes. Se eu tivesse tomado 16 bebidas, ficaria difícil localizar qualquer coisa. Você sabe o que aconteceu à carta original? De algum modo reapareceu em 1946. Oh, alguma explicação de onde ficou nos 150 anos anteriores? Não sabemos o que aconteceu, É preocupante, porque nós não sabemos sequer se essa carta de autor anônimo se refere à nossa Não. Não há como saber. Eu penso assim. Se você escreve alguma coisa secreta, é que há alguma verdade na escrita. Há algo aí que você não quer por alguma razão que saibam que você mencionou. E isso, pra mim, é uma das fontes mais críveis da história. Alô, Bud? Oi, eu tô voltando na biblioteca do Congresso e é muito, muito estranho. Na biblioteca inteira só existe um documento que menciona a cerimônia da pedra fundamental. Como assim um? Eu não entendo. E o que diz? Está escrito que a pedra fundamental foi lançada no canto sudoeste. Como é? O quê? É, diz apenas canto sudoeste. Então foi intencional. Foi. É certo que os maçons roubaram a pedra fundamental? Claro que não. Mas eu sei o que parece. As evidências aumentam contra eles cada vez mais. Os maçons lançaram a pedra fundamental em um local muito estranho. Depois mal tocaram no assunto, nem escreveram nada em mais de 200 anos. Vários presidentes, incluindo Harry Truman, maçom de grau 33, procuraram a pedra. Mas nunca ninguém achou nada. O que temos que descobrir é se os maçons teriam motivos para mentir. Por que roubariam a pedra ou a esconderiam? E também, qual seria o motivo? A pedra fundamental da Casa Branca, a primeiríssima pedra lançada em nossa capital, está desaparecida há mais de 200 anos. E ninguém sabe nada dela. E apesar das várias negativas, tudo parece apontar para a organização ultra-secreta dos franco-maçons. E é assim que as coisas estão. Dizem que quem roubou a pedra foram eles. Os maçons dizem que são inocentes.
Mas que fique bem claro, muita gente quer. Igreja da Epifania, Washington. Decididamente, eu tenho uma visão crítica da maçonaria. Chris Pinto, cineasta. A grande maioria dos maçons, o maçom médio que você conhece, é provavelmente um membro ativo e muito moral da comunidade. Entendi. O meu maior problema é com o que chamo de núcleo central da maçonaria. Um punhado de adeptos de elite chamado de Círculo Central ou Círculo Oculto. E as doutrinas secretas da maçonaria intencionalmente escondidas dos maçons de baixo nível, que não progrediram tanto na hierarquia. O que eles escondem? Seu objetivo final, que é uma nova ordem mundial. O Círculo Central, ou Oculto, no fundo quer dominar o mundo. E as pessoas serão forçadas a se adequar a esse sistema de crenças e quem não se submeter será morto. E você acha que eles acreditam nisso? Sei que acreditam nisso porque eu li os seus escritos, os livros deles, reservados apenas para maçons, mas que conseguiram sair a público e que as pessoas podem pesquisar na internet. De modo que muita informação está disponível para o público ver, mas a maioria das pessoas não procura nada. As ideias de Chris Pinton parecem bem pesquisadas, mas não me convencem. Eu acho difícil acreditar que meu pai estava envolvido com gente que quer dominar o mundo. Acha possível, então, pelo que nos contou, que os maçons sejam responsáveis pelo desaparecimento da pedra fundamental da Casa Branca? Bom, com certeza, se houvesse alguma coisa na pedra fundamental da Casa Branca, os envolvidos veriam a pedra como uma espécie de talismã do poder, digamos. Até onde acha que o Círculo Oculto iria para manter os seus segredos? Essa gente fez juramento de sangue de que teria a garganta cortada e seria estripada antes de revelar qualquer segredo da ordem. E a franco-maçonaria tem registro de guardar tão bem seus segredos que até chegaria a matar para protegê-los. Sério? É sério. Chegariam a matar ou... Chegariam a matar e eles mataram de fato. Existe algum exemplo? Claro. Provavelmente o exemplo mais famoso seja o caso do capitão William Morgan, em 1826. Conforme os relatos da época, Morgan era maçom. Mas ele publicou seus rituais para que todos vissem. Então ele foi sequestrado e disseram a ele que um conselho de maçons decidiu que ele devia morrer. E o assassinaram. Você acha que aconteceria de novo? Eu acho que esse tipo de coisa continua a acontecer nos dias de hoje. Muita gente acha que as suspeitas relatadas por Chris Pinto são exageradas, e eu também acho. Mas o único jeito de sabermos toda a verdade é conversarmos com todo mundo. Nós temos que ouvir e considerar cada teoria, especialmente por se tratar de maçons, uma sociedade que guarda muitos segredos. Mas o fato é que os maçons não querem falar conosco. Muita gente diz isso, talvez não intencionalmente, mas os maçons não querem falar com ninguém. E sabe por quê? Porque todos os acusam. Todo mundo os culpa de qualquer coisa ruim que acontece. Mas eu vou fazer o que puder para furar esse muro de segredo que está aí há séculos. Bebidas. Muito bem. Ai, Ouvi falar de Chris Pinto. O que ele quer dizer, hein? é... Quer começar? O mais interessante pra mim é que um homem lúcido, inteligente e que pesquisou bem, que diz com total sinceridade que os maçons são assassinos, que há uma nova ordem mundial vindo, na verdade, ele não disse coisas muito críveis. Ah, não. Se a organização acredita nisso e foi responsável pelo lançamento da pedra fundamental da A Casa organização Branca, não acredita nisso. pode muito bem ser responsável pelo desaparecimento. Colocaram a pedra. É, mas tiraram de lá para ficar com ela. Verdade. Colocaram a pedra e voltaram para pegá-la. Não digo que esteja convencido, estou dizendo que certas Ah, coisas caçar que pelo ele canto. disse de um círculo interno e um círculo externo fazem sentido, sinceramente. Quando aquele pessoal do aeroporto vem e distribui panfletos para converter as pessoas, o Scott é o primeiro que cai. Não é verdade. Ele tem. Olha, a McKinley está se divertindo muito me atazanando. Mas eu sei, como advogado, que temos de ouvir o que todos têm a dizer antes de concluir. Quer dizer, se descartarmos o que gente como Chris Pinto tem a dizer só porque discordamos dele, vamos acabar perdendo algo importante. Oi, Brad, tudo bem?
eu acabei de receber uma notícia realmente inacreditável. Agora mesmo, eu acabei de receber permissão para entrar no quartel-general do rito escocês da maçonaria. E não é só isso, não. Vão pegar maçons destacados para falar com vocês. Eles sabem da história mais do que ninguém. Legal. É uma chance única de perguntar a eles o que quiserem perguntar. Muito bem, vamos para lá. Já estamos indo. Obrigada, Brad. Temos que entender. Os maçons guardam símbolos por toda parte. Seu QG oficial, conhecido como a Casa do Templo, não é uma exceção. Feita em 1911, foi inspirada pelo túmulo persa de Mausolo, o mausoléu, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 2 esfinges gigantes guardam a entrada, com seus rostos humanos e corpo de leão. E representam 2 pilares da crença maçônica: sabedoria e força. O prédio em si é um labirinto de salas e corredores. A águia de 2 cabeças, símbolo de poder sobre o Oriente e o Ocidente, decora as paredes. A maior sala é a Sala do Templo. É onde o Conselho Supremo se reúne a cada 2 anos para eleger maçons de grau 33. Do lado de fora há uma cadeira, a chamada Cadeira de Tyler, para evitar que não maçons entrem. A inscrição no espaldar da cadeira diz: "Conhece a ti mesmo", muito comum em templos antigos. Albert Pike, o pai da maçonaria moderna, está sempre por perto porque está sepultado em uma das paredes do prédio. A Casa do Templo, Washington. Nossa, eu tô empolgado. Incrível, que construção. O lugar é muito legal. Olha os maçons do programa espacial. John Glenn. Buzz Aldrin. Estão prontos? Uhum. Olha só. Olha. Onde arranjaram isso? Assinaturas de maçons da Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos. Muita gente poderosa das origens do país parece ter sido maçom. A do presidente Truman. Uma pedra da parede da Casa Branca. Tem símbolos maçônicos gravados. Tá vendo? É um compasso e um esquadro. É, Pedra da parede, não tá dizendo não qual. diz. Espera, isso é um pedaço da pedra fundamental. Eu fiquei devendo muitos favores, mas eu consegui colocar o Buddy, a Christine e o Scott na Casa do Templo, o quartel-general da maçonaria em Washington. Christine acaba de ver uma coisa que ela acha que pode ser um pedaço da pedra fundamental da Casa Branca. Ainda não sabemos o que é, mas olha, eu vou dizer, sendo de maçons, a história é sempre muito, muito boa. Inacreditável. Pedra da parede da Casa Branca. Eu acho muito intrigante haver uma pedra fundamental aqui e a outra embaixo dessa. Bom, essa gente era toda inteligente, tudo era feito com um propósito. Talvez seja um pedaço da pedra fundamental. Tá bem aí. Oi. Oi, sou o Arturo de Royo. Grande arquivista, maçom grau 33. Esse pedaço de pedra é interessante para nós. Essa não é a pedra. É uma pedra. É uma das pedras que o presidente Truman mandou a várias grandes lojas maçônicas pelo país afora, durante a reconstrução da Casa Branca. O que as pedras têm de peculiar são as marcas maçônicas. Os maçons punham símbolos na pedra que os identificavam como artesãos. Por que não continuamos a conversa? Já estiveram na sala do Ainda templo? não. Por que não subimos? Sim, eu ia ver Brent Morris. Eu acho que ele legal. vai estar lá. Tá bom, obrigado. Vamos. Estão prontos? Uau! Olá, Brent. Brent Morris, autor de Pedras da Liberdade. Viemos para vê-lo. Estou aqui. Vamos à biblioteca. Obrigado. Eu vejo muitos símbolos egípcios e estátuas e quadros. Por que isso? A franco-maçonaria é uma organização eclética, de modo que adotamos símbolos de todas as culturas. Olha, Scott.
Que loucura. Parece uma serpente com uma face de deusa egípcia. Sei lá. Acho incrível. Há símbolos maçônicos, pirâmides, triângulos, o olho que tudo vê, por toda parte. Especialmente em Washington. É um significado especial para os maçons que planejaram e construíram a cidade. Então, a pirâmide representa a grande pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é um sinal da origem dos maçons como construtores. O triângulo, com 3 lados iguais, é um símbolo sagrado há milhares de anos. Mas para os maçons, representa os 3 graus da maçonaria, as 3 ordens da arquitetura. E para os maçons católicos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o olho que tudo vê é o olho da providência, que lembra a cada maçom que o Ser Supremo vigia e julga suas palavras e ações. Então eu não pude deixar de notar os símbolos em prédios ou logotipos de empresas e no verso da nota de dólar. Ai, meu Deus. Sala do templo. A casa do templo. Meu Deus. Esta é a sala do templo. Muito impressionante. É incrível, não é? Uau! É. Eu não vejo nada de círculo interno ou externo aqui. Você é membro do círculo interno, Arturo? Bem, a franco-maçonaria tem 33 graus. E sabe, quem me dera ter algum poder a mais, porque quando recebi o grau 33, descobri que ainda tinha de pagar por minha TV a cabo. Entende? Deve ter sido decepcionante. Foi. Eu não recebi nenhum benefício. Quero dizer, é só honorífico. É o que é. Ouvimos dizer que o propósito final dos maçons é controlar o mundo. Como sente essa afirmação? Sabe, eu já li coisas assim. Sou arquivista e historiador do Conselho Supremo. Eu tenho acesso aos documentos muito importantes. Na minha experiência, nunca vi esse tipo de doidice que se lê na internet. Mas há quem creia que pedras fundamentais têm uma espécie de poder mágico. Um poder sobrenatural? Acho que sim. Há uma pedra fundamental ali, não é? Qualquer prédio tem a sua pedra fundamental, mas a maçonaria vê a si própria como um templo em formação. E o que queremos é aprimorar e enobrecer o nosso caráter. O que a franco-maçonaria faz é ensinar você a ser uma pessoa melhor na sociedade. Não a controlar o mundo. Não a controlar o mundo. Eu queria falar um pouco da cerimônia da pedra fundamental da Casa Branca. Claro, a pedra foi colocada antes do prédio ser erguido. Cavaram uma fundação e baixaram a pedra em cerimonial, em vez de só colocar a pedra em um canto. Então ela deve estar enterrada ali, ninguém pode vê-la. E qual o tamanho da pedra, mais ou menos? Digamos, 0,5 metro de profundidade, 1 metro de largura por 2 de comprimento. Sei. É uma pedra grande. No museu nós vimos uma pedra que era parte da reforma de Truman. Sim. E Truman não era um alto maçom, era? Truman foi grão-mestre dos maçons do Missouri. Grão-mestre. E Truman... Temos fotografias fascinantes de quando a reforma foi feita, do interior da Casa Branca, com máquinas movendo terra e andaimes. Incrível. Eu gostaria de ver essas imagens. Se puder... Nossa biblioteca é aberta a qualquer pesquisador. Venha, eu vou mostrar. Obrigado. Por que acha que as pessoas suspeitam dos maçons? Eu acho que as pessoas precisam culpar alguém pelas tragédias da vida e como a maçonaria existe há muitos séculos, nós viramos os maus. Mas isso não será em parte por causa do segredo? Por que tudo tem que ser secreto? Compartilhar segredos ou confidências constrói relações mais fortes. E você sabe que alguém fez a promessa solene de não trair você ou os colegas maçons. Mas e se alguém trair? O que diz do caso do Capitão Morgan? Ele não foi morto porque divulgou os segredos maçônicos? É possível. O William Morgan nunca foi de fato maçom, até onde sabemos. Ele se intrometeu na loja maçônica no estado de Nova York, com mais 6 pessoas que já tinham sido presas. Pessoalmente, eu não creio que essa gente fosse modelo de conduta. Nunca foram selecionados pela maçonaria. Foi um grupo de pessoas que fez uma besteira. Por acaso de maçons, não é? Por acaso de maçons, certo. Moto niveladora remove o porão da Casa Branca. Uau. Harry Truman derrubou todas as paredes da Casa Branca. O homem demoliu tudo. Trouxeram detectores de minas, qualquer coisa para achar a pedra. Os bips dispararam, mas aí ele disse, olha, esquece porque eu não quero mais procurar. Peraí, volta. Como assim esquece? Eu quero saber o que há, onde está, se está aí, se ela é oca. Eu quero saber se a cabeça de George Washington está aí na pedra. Eu quero que me diga o que há aí dentro.
Esse é um bom mistério. E eu quero saber a resposta. Oi. Boas notícias? Eu acho que muito boas. Dá uma olhada. É a reforma que Truman fez na Casa Branca. É a Casa Branca? Minha nossa, Olha, tá vazia. Veja como escavaram fundo nas fundações da casa. Incrível. O detector de minas varre e ouvem um bip. A mim parece que Truman achou a pedra fundamental. E Truman parou com a reforma. A Casa do Tempo, Washington. Estamos dentro do QG da maçonaria à procura da desaparecida pedra fundamental da Casa Branca. Eu tenho certeza de que a pedra foi roubada? Não. Eu posso afirmar que os maçons roubaram essa pedra? De jeito nenhum. Mas parece que o presidente Harry Truman, por coincidência ele mesmo, um grande maçom de grau 33, pode ter sabido muito mais do que a gente pensa. Esta é a reforma de Truman na Casa Branca em 1952. Ele escavou 4 anos à procura da pedra fundamental, depois parou. Depois Truman mandou pedras a todas as lojas, as grandes lojas dos Estados Unidos. Pedras com marcas gravadas. Alguma coisa ele achou. Pessoal, eu não gostaria de dizer que sua teoria está furada, mas eu sou obrigado a dizer que está. Não há evidência, não há registro de que Truman tenha encontrado nada. Ele era maçom de grau 33, mas eu não creio que tenha encontrado a pedra. O que eu acho é que as pedras que achou eram simples pedras com símbolos maçons que ele dividiu com membros das grandes lojas. Eu não creio que essa seja a pedra fundamental. E o que ele faria se achasse? Se ele tivesse achado, eu acho que teria feito alarde e teria anunciado o fato. Se formos acreditar nos anti-maçons, a pedra fundamental, aliás, qualquer uma, daria algum tipo de poder à construção e, se tomassem a pedra, tomariam esse poder para si. Como saber? Você diz uma coisa, isso pode estar dizendo outra. Bem, as pessoas acreditam no que querem acreditar, mas eu não creio que um pedaço de rocha tenha qualquer poder mágico. Esta foi uma pedra com significado cerimonial. Foi a fundação do prédio, mas eu não posso acreditar que o presidente maçom ou não tivesse escondido algo assim. Brent, estamos falando de Truman. Brent sugeriu que Truman escondeu o fato de ter descoberto a pedra. Por que ele faria isso em vez de anunciar ao mundo o que tinha encontrado? Ele ia querer se gabar. Mas se sua organização jura segredo, e todos juram segredo, Sim. não é? Não vão nos dizer. Brent e eu podemos admitir que em nossa graduação há segredos que não podemos compartilhar. Mas este não é um deles. Eu lamento, pessoal, mas esse não é. Lá em cima discutimos o caso Morgan. Se eu admito um crime maçônico em si, não acha que eu admitiria a pedra? Eu digo que ficaríamos felizes de mostrá-la e exibi-la. Aonde você iria? Para achar a pedra fundamental da Casa O que Branca. houve com ela? Ela ainda deve estar no porão, embaixo de metros de pedras sustentando a Casa Branca. Mas você sabe que essa não é a única pedra fundamental desaparecida. Que outra pedra fundamental falta? A do Capitólio A do não sabem Capitólio. dela. Ah, não pode ser. Sério? George Washington presidiu a cerimônia como maçom. E ninguém consegue achar. Ninguém consegue achar. No bicentenário, em 1992, Jackson Polk, um produtor de televisão que fazia pesquisa independente, procurou freneticamente a pedra fundamental perdida. Sim. Certo. Eu acredito neles. Esse pessoal não parece que está escondendo nada. Depois das fotos, eu achei que tinha entendido e então comecei a rever os argumentos deles. Os argumentos até que são sólidos, esse é o problema. Como advogado, quando conversou com os dois homens, sentiu que estavam dizendo a verdade ou teve a sensação que escondiam Foi alguma exatamente coisa? o que pensei. Eles pareceram muito críveis e eu queria muito acreditar neles, mas continuei com a sensação de que não estavam dizendo tudo. E a coleção deles? Eles colecionam coisas e mostram. Eles têm orgulho de serem maçons, do que as pedras representam. Se eles tivessem achado, eles iam querer alardear o fato. Então não só descobrimos que a pedra fundamental da Casa Branca desapareceu, como a do Capitólio desapareceu também? Parece muito louco, e o único jeito de ter resposta será descobrindo se há uma ligação entre as duas pedras. O que eu ainda não sei é qual
o tamanho real da pedra e o peso da pedra para ver se é fácil ou não sumir com ela. Certo, trata-se de uma pedra grande. Eu perguntei para todo mundo, mas ninguém soube me dar um tamanho preciso. A melhor estimativa foi de 60 centímetros de altura por 60 de profundidade por 1,80 m de comprimento. Mais ou menos 60 centímetros cúbicos e tem que ser uma pedra de construção, tipo Talvez granito. granito? O granito pesa 2.700 quilos por metro cúbico. Veja só, a pedra, sem colocar a placa de metal, pesa 1.600 quilos. Você está brincando. O peso de um carro grande. Não há como 2 ou 3 pessoas carregarem Talvez a pedra para fora da Casa arrastar a Branca. pedra, mas deixariam uma grande marca no eu chão. sei, mas seja como for, não tem como tirar essa pedra é o de que eu lá. estou dizendo. A evidência está ficando sólida. Com base no tamanho e no peso da pedra, não deve ter deixado o local da Casa Branca. Como é que se tira aquilo de lá sem ninguém notar? Mas se ainda está lá, onde está e por que ninguém achou? Agora eu estou pensando que a pedra fundamental da Casa Branca tenha sido escondida de forma deliberada, que nunca foi roubada. Isso faz sentido para mim. Pense bem, a América era um país novo, tínhamos acabado de derrotar a mais poderosa força armada do mundo. Os americanos deviam estar contando os dias até que os ingleses viessem retomar o que tinham perdido. E talvez nesse momento os caras maus ficaram sendo os bons. Talvez os maçons puseram a pedra fundamental onde ninguém achasse, e com direito a uma placa de metal e tudo. Agora, se o Buddy puder saber o que houve com a pedra fundamental do Capitólio, talvez possamos finalmente responder a pergunta de 200 anos. É assim, quanto mais descobrimos coisas da pedra fundamental da Casa Branca, mais faz sentido que os maçons esconderam a pedra e não que a roubaram. Agora o Buddy vai falar com o perito sobre a pedra fundamental do Capitólio. E se puder chegar a saber o que houve no Capitólio, poderá lançar nova luz sobre o que houve realmente na Casa Branca. O Capitólio, Washington. O icônico Capitólio dos Estados Unidos era um prédio comum quando foi construído na colina Jenkins, sobre os pântanos da cidade. George Washington lançou a pedra fundamental original durante uma cerimônia maçônica em 1793. Mas foi o pai fundador, Thomas Jefferson, que insistiu em chamar a sede do Congresso de Capitólio, porque significa, em latim, cidade na colina. Uma cripta foi construída para guardar os restos do presidente Washington sob o piso do prédio. É onde ele deveria estar enterrado. Mas como em testamento ele quis ser enterrado em Mount Vernon, o Capitólio ficou vago. Até recentemente mantinham ali um catafalco, uma plataforma onde se expõe o caixão durante um funeral. Ali ficaram os corpos desde Lincoln até John Kennedy e Ronald Reagan. Há uma escada de metal muito íngreme que leva a um passadiço no alto do domo. Os 365 degraus, obviamente, representam os dias do ano. Mas a melhor parte do Capitólio não pode ser vista na visita. Quando o prédio foi construído, não havia ar-condicionado, então costumavam bombear ar através das passagens subterrâneas. Eu estive lá e me arrastei pelas câmeras subterrâneas, e elas são impressionantes. O que esperamos é descobrir o que houve com a pedra fundamental do Capitólio, relacionar isso à da Casa Branca e ver se tiramos uma conclusão. A pedra fundamental do Capitólio representava a democracia. A pedra fundamental do Capitólio dos Estados Unidos desapareceu. Em 1988, quando dos 200 anos da pedra, o arquiteto do Capitólio decidiu que a encontraria de uma vez. Sem que ele soubesse, já haviam feito uma escavação no Senado. Mesmo? Chave de todas as portas do lugar, o mecânico de ar-condicionado do Senado, Charles Cala, já havia escavado por meses. Mas independente de qualquer um? Esse é Charles Cala. Ele não tinha permissão oficial para fazer isso quando começou. Só fez porque achou que seria uma boa ideia. Gostei desse tipo de maluco. Ele se meteu em encrencas por ter cavado. Ele poderia ter se metido e talvez merecesse, mas não porque era amigo de vários senadores americanos que eram maçons e que entendiam o que ele estava fazendo. Brincando. Não. Discutiram o assunto em reunião, até mandaram o arquiteto do Capitólio ajudar o homem a procurar a pedra. Espera, os dois homens que o encorajaram a procurar eram ambos maçons? E senadores ao mesmo tempo.
Por que acha que não encontraram? O arquiteto do Capitólio começou a procurar a pedra fundamental, mas depois disso disse que já tinha procurado o suficiente no Senado e que politicamente tinha de procurar ao lado da casa. Inacreditável. Cavaram debaixo do canto sudeste da casa e não acharam nada. Tá bom, tá legal. Eu tô ficando confuso e quero entender. Onde maçons costumam colocar a pedra fundamental? Hoje em dia, no canto nordeste da construção. Hoje em dia? Aparentemente, o canto nordeste só se tornou importante no começo do século XIX, após construírem a Casa Branca e o Capitólio. E onde acha que está? Está a 2 ou 3 metros de onde Charlie está nesta foto. Então, isso quer dizer que ele estava, assim, tão perto quando foi tirado do projeto? O que frustrou a todos, porque ele estava a 2 ou 3 metros para achar a pedra fundamental do Capitólio. Quando o arquiteto suspendeu a escavação no Senado e disse, agora vamos para casa, foi só por política. Sinceramente, penso que achar a pedra fundamental seria bom. E se, digamos, tivessem colocado alguma coisa na pedra para ser lida agora? E se fosse outra Constituição? Thomas Jefferson não estava na Convenção Constitucional, não se dava bem com esse pessoal. Mas usaram as informações dele e, se disso, escreveram outro documento, talvez para mudar a América de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana. Somos uma sociedade urbana? Não seria bom achar um documento desses? Alguns especularam que isto poderia estar na pedra. Nossa. Quando Jackson mencionou que podia haver uma constituição alternativa dentro da pedra fundamental do Capitólio, eu fiquei abismado. Os nossos sistemas legais e políticos se baseiam na Constituição. Como poderíamos ter uma união mais perfeita do que a que nós temos agora? Mas até descobrirmos a pedra do Capitólio, não vamos saber. Acha que existe alguma conexão entre a pedra fundamental do Capitólio e a da Casa Branca? Só que estão desaparecidas, quer dizer, não há simbolismo nisso. Não há relação alguma? Não que seja uma conspiração maçônica, simplesmente perderam as pedras. Deve ser. Mas que pesquisa! Eu senti que podia ser um desastre na história americana. Não brinca. O que você acha? Bom, eu acho que andaram procurando uma coisa que está exatamente onde deveria estar desde sempre. Comecei investigando escritos sobre a pedra fundamental da Casa Branca e havia tão pouca coisa que eu achei bem suspeito. Depois eu vi que Washington nem veio ao lançamento da pedra fundamental da Casa Branca. Ele achou que a pedra do Capitólio era muito mais importante. Então houve uma cerimônia de lançamento da pedra da Casa Branca, mas quase nada foi escrito. E não é só isso. Acontece que a tradição de os maçons lançarem pedras fundamentais em cerimônias não aconteceu até que lançaram as 2 pedras fundamentais da Casa Branca e do Capitólio. Por isso, acho que a pedra fundamental da Casa Branca não está desaparecida no sentido tradicional. Sabemos que ela não saiu andando sozinha, mas também não há evidências de que ela foi roubada. Eu soube, por minha entrevista com Jackson Polk, que a pedra fundamental era estrutural, ela era funcional. Se a pedra fundamental era realmente estrutural e o Truman decidiu tirá-la de lá, teria de ter cavado não só do lado de dentro da Casa Branca, mas em uma grande área de fora também. Teria sido um projeto enorme, caro e complicado, que teria ameaçado a integridade estrutural da casa. Ela ainda está lá e a explicação é mais simples. Explicação simples e certa. Quando começamos a pesquisa, a coisa mais importante para mim era achar a pedra fundamental. Para dar fim à questão que alguns dos homens mais poderosos da América vêm colocando há mais de 200 anos. Agora eu creio que a pedra fundamental esteja no lugar onde está desde 1792. E não acho que os maçons a roubaram. Mas há algo mais importante. Se tivéssemos achado e exposto a pedra fundamental, seria apenas mais uma pedra atrás do vidro, como em qualquer outro museu, sem qualquer poder simbólico. Mas como a pedra fundamental da Casa Branca, para todos os efeitos, ainda está desaparecida, ela guarda seu poder como símbolo e nos mantém questionando, pensando e pesquisando.